Acordei primeiro que eles, né? Meu pai tava cansado, minha mãe cansada, eles trabalhavam direto. Quando eu olhei pro corredor, lá onde era mais ou menos o banheiro, onde tava encostado a enceradeira, tinha uma mão branca, mano, em cima da enceradeira, tá ligado? Então a primeira vez que eu vi aquilo lá, eu fiquei assim, sem entender o que tava acontecendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Souza. Bem-vindos ao canal Griot. E no vídeo de hoje eu vou contar a história que um amigo meu me mandou e depois da vinheta vocês vão saber que história é. Bom, a história que eu vou contar a vocês, ela se passou com um amigo meu, na verdade é um grande amigo meu, o Luiz, e ele confiou a mim de contar essa história a vocês. E o que ele me contou basicamente é, quando ele era criança ele morava numa casa em que algumas coisas estranhas aconteciam. As coisas eram equipamentos eletrodomésticos, né, eletrônicos que ligavam, luzes que acendiam e apagavam, e em uma das vezes ele chegou a ver uma mão fazendo acenos para ele. Não era nada um aceno, sabe, ofensivo. É como se fosse libras, ele falou para mim, sinais, né? A linguagem de sinais. E ele disse que essa mão por vezes chamava ele. O que acontece é que na casa que ele morava tinha a sala, um corredor e aí a cozinha. No meio desse corredor tinha um banheiro. Nesse banheiro tinha uma parede de divisória que a mãe dele colocava vassoura, rodo, equipamento, a enceradeira, né? E ele disse que viu por cima dessa enceradeira uma mão fazendo gestos para ele e acenando para ele. E aí ele começou a chamar a mãe dele, porém a mãe dele demorou um pouco para ir. Quando chegou lá, ele disse que essa mão foi sumindo aos poucos, saindo aos poucos e desapareceu. Quando a mãe dele chegou, ele tomou coragem, foi no local, porém não tinha nada, né? E aí os tempos se passaram e aí eu conversando com esse meu amigo recentemente, ele me contou uma outra parte dessa história, né? Ele me contou que nessa casa uma pessoa tinha morrido lá, o antigo dono tinha morrido lá e eles já tinham visto vultos lá no local, né? Os pais dele chegaram a presenciar isso de luzes acender e apagar. E aí eu também me lembrei de uma situação que na minha família teve, me contaram, né? Meus tios me contaram que um tio meu presenciou uma mão no ombro de uma tia, né? Da irmã dele. Né, e depois de passar de um tempo, esse meu tio acabou falecendo. Né, e ficou uma lenda ali que foi porque ele viu essa mão. É muito estranho, porque eu realmente nem lembrava da história da minha família. E depois que meu amigo me contou, eu fui ali mexendo na minha memória e lembrei. E aí, o que eu queria saber de vocês é, algum de vocês já presenciaram algo assim? Na casa de vocês ou na casa de algum parente? Né, vultos, coisas se mexendo no lugar, mãos. Eu vi em locais que não é que é comum, mas muitas vezes muitas pessoas acabam vendo sim uma mão misteriosa ali, né, que acaba desaparecendo depois. Eu já contei aqui também no canal que uma vez na casa de um primo meu, a porta da cozinha abriu ali misteriosamente, a gente correu, depois quando a gente voltou a porta estava fechada e não tinha ninguém na casa, só estava eu e meu primo. Então assim, é algo estranho, mas que acontece. Vocês aí já tiveram alguma experiência assim sobrenatural? Se tiveram, curta, comenta, compartilha aí. Esse é um vídeo mais rapidinho que eu estou gravando aqui. E eu quero agradecer, somos 104 inscritos, estou muito feliz com isso. E é isso, tá bom? Tenham um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Eu sou o Thiago Souza e esse foi mais um vídeo do canal Griot. Forte abraço. Tipo assim, não era dedo do meio, não era joia. Era como se fosse um gesto, como se fosse comunicando, velho. E sempre ela fazia alguns gestos, parava e me chamava.